No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, acho que agora é candidato a prefeito homologado pela convenção do PRTB, Rodrigo Tavares. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos amigos que nos assistem em casa, que nos ouvem pela 102.5. Bom dia, Carla. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos que nos acompanham. A convenção foi ontem à noite? A convenção foi ontem à noite, iniciou-se às 19h30 e homologou-se o nome de Rodrigo Tavares, né, candidato a prefeito, e ficou em aberto, né, até para escolha até o dia 15, o nome do vice ou da vice. Então ainda você não tem vice-prefeito? Ainda não foi escolhido, temos algumas opções, pessoas maravilhosas, mas ainda vamos observar aí o que aparece de cenário, como é que as coisas vão ficar e agir com estratégia, com maturidade, viu, Pedro? Agora, Rodrigo, eu não vejo partidos disponíveis para indicar vice para você. Você pode indicar algum partido? Ficou em aberto a possibilidade de fazer uma indicação, de receber uma coligação, né, na vice, e ficou consignado lá que, exceto partidos de esquerda, né, a nossa convenção disse, olha, pode ser qualquer um, menos partidos de esquerda, pela questão ideológica do partido, né, que eu, claro, acolhi, foi votado. E uma outra questão importante é que as pessoas têm sentido, têm notado um crescimento da nossa campanha, da nossa pré-campanha, agora a campanha, né, a partir depois do registro das candidaturas, enfim, no período correto, mas as pessoas têm notado um crescimento do projeto do PRTB. E isso, claro, tem atraído alguns partidos para o início de diálogo. E vou ser sincero para você, 2 partidos aqui no município procuraram, um que estava também acordado com uma outra pré-candidatura, mas parece que as coisas não estão indo bem por lá, e um outro numa composição estadual para também num apoio em outros municípios. Então, está ainda em análise, mas é algo que nós entendemos que nesse momento talvez não seja o mais viável. Fiquei curioso, esse partido é mais do arco do Guti ou do arco da Franco Reis? Ou do Eloy? Do Eloy não é. No Eloy não é? Do Eloy Aí não entre é. o Guti e a Fran tem um partido dissidente, então? Né, tem algo que não está muito contente conforme as coisas estão caminhando lá, mas também é difícil, Pedro, até sendo bem transparente para o nosso público. Às vezes um partido, como o Rabi estava aqui, ele se programa para vir apoiar um outro partido. E aí todo o caminhar é feito nesse sentido. De repente é a mesma coisa, pegar essa xícara aqui e sem água, porque os candidatos de repente já estão imbuídos em apoiar uma outra candidatura. Aí você vai levar o peso da louça, ou seja, o peso da estrutura, mas não vai levar o conteúdo. Então aí não dá muito certo. Bom, qual a sua visão sobre Guarulhos? Pedro, tem andado bastante por Guarulhos, tá? Até mandar um abraço para os nossos pré-candidatos, ontem homologados candidatos, né? Que tem feito o nosso nome circular aos 4 cantos mesmo. Temos visto que as necessidades de Guarulhos, elas permanecem como há 4 anos atrás e nesse processo de continuismo que nós acreditamos que há aqui no município de Guarulhos. Ou seja, muito pouco foi feito pela atual administração, uma administração que é altamente criticada na rua. As pessoas, quando a gente está lá, vai para o diálogo, a primeira coisa que as pessoas perguntam, olha, você não é do governo não, né? Eu digo, olha, não sou do governo, e aí me apresento, as coisas ficam mais tranquilas, mas as pessoas estão com uma rejeição muito grande. Uma outra coisa que nós pudemos observar é que não houve, né, na questão de infraestrutura, avanço nenhum, não houve, as pessoas estão muito chateadas com a questão da saúde, da segurança, enfim. É realmente lamentável que nos últimos 4 anos nada tenha avançado, praticamente nada tem avançado no município de Guarulhos. A chapa de vereadores ficou completa? Completíssima, nossa chapa com 51 candidatos, né? 35 homens, 16 mulheres. E é até muito importante você tocar nesse ponto, Pedro, porque lá atrás, quando no início do nosso caminhar, as pessoas diziam, olha, não vai montar chapa, depois diziam, olha, não vai vir vereador na última hora, depois, olha, o PRTB não lançará candidatura majoritária. Enfim, nós com verdade, transparência, estamos mostrando que é possível, sim, com responsabilidade, levar um projeto político independente, um projeto político, claro, com apoio do governo federal, e que tem na base, aqui no governo do estado, muitos deputados, eu tenho trazido aqui na cidade, trouxe o deputado Gil Diniz aqui no município, trouxe o deputado Castelo Branco, outros virão,
federais também para apoiar esse projeto. E olha, pasme, Pedro, que coisa, né? Aqui com o deputado Gil Diniz, 2 ações concretas já feitas para o povo de Guarulhos. Uma foi a indicação da concretização do BAEP aqui no município, que ainda aguarda a definição do governador, mas a indicação também para que fosse levado esse projeto à frente. BAEP é batalhão da PM, é isso? Isso, um batalhão especial de policiamento. E a outra questão também uma indicação, todas publicadas no Diário Oficial do Governo do Estado, da criação da escola de soldados aqui, junto ao CPA M7, aqui que faz a coordenação de alguns municípios, fica aqui, né, a sede aqui na Mãe dos Homens, enfim, 2 ações concretas. E lá ele foi muito claro em dizer que, exceto pelo Rodrigo, nenhuma outra demanda chegou ao gabinete dele referente a Guarulhos, nenhum vereador esteve lá, nenhum deputado, nenhum outro deputado também, ou seja, federal também esteve lá pedindo por Guarulhos, nenhuma pessoa do executivo municipal, nenhum secretário esteve lá para levar demandas de Guarulhos, o que é lamentável, né, Pedro? Porque nós temos lá outros 2 deputados, né, estaduais, é claro, o Márcio no primeiro mandato, e tá desenvolvendo, mas nenhum dos vereadores, dos nobres edis, também tiveram lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo fazendo esses pedidos. Tem o Jorge Wilson Xerife também, né? Tem também o Jorge Wilson. Quer dizer, eu vejo uma subrepresentação. Guarulhos, que é essa cidade pujante e que está subrepresentada tanto lá na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Ô, Rodrigo, eu percebo que você costuma ser transparente, sincero, então eu vou abordar um assunto. Havia um rumor de que a Fran Correia gostaria de você como vice. Houve essa tratativa? Olha, a candidata Fran Correia, com o seu grupo político, chegou a consultar, mas, enfim, inviável nesse momento, porque nós temos esse projeto de candidatura própria, nós vemos um espaço político aqui que pode ser alcançado, nós temos visto com grande carinho o crescimento do projeto. Então, veja bem, Pedro, eu vim de uma campanha ao governo do Estado com 649.729 votos, me tornou o guarulhense que mais recebeu votos na história, um apoio do governo federal importante, não apenas do executivo, mas também de alguns deputados, aqui na Lesp, apoios importantes, o PRTB com o nosso querido vice-general Mourão, que estará aqui em Guarulhos, estarei com ele na semana que vem, e ele estará até o final aqui do processo, estará aqui em Guarulhos novamente, que já esteve, né, lá no Vila Galvão. Enfim, é um conjunto de fatores que denotam que o PRTB está em franco crescimento. E eu faço parte desse crescimento. Também como coordenador que sou estadual e também da Executiva Nacional, nós temos feito um trabalho com o PRTB no Brasil inteiro e temos sentido o crescimento desse nosso conservadorismo, dessa nossa direita, e fazendo aquilo que tem que ser feito, Pedro, com muita dedicação, eficiência, né, na propositura das ações, concretude, ou seja, sem prometer, mesmo no plano de governo, questões que não possam ser cumpridas, valorizando o servidor, valorizando as pessoas. Então, eu tenho certeza que é um projeto que cresce e nesse sentido, dificilmente agregar-se a outro projeto, especialmente do PSDB, do qual nós temos muitas críticas. E você se assume como bolsonarista? Eu sou bolsonarista, sou mourãozista, eu sou de direita, sou conservador. E nós, no nosso partido, no nosso campo ideológico, nós, né, estamos sempre preservando as tradições, queremos mudanças, sim, mas não revoluções, mudanças paulatinas. Porque, veja bem, Pedro, aqui no município de Guarulhos nós tivemos, né, na eleição passada, alguém que se dizia que, olha, precisamos mudar em 100%, vamos dar... Aí, muitos, enganadamente, falam uma volta de 360, mas de 180, né? Porque senão você está no mesmo lugar, né? 360 você volta no mesmo lugar. Volta no mesmo lugar. Então, foi 360? Foi 360. Então, um governo muito passivo, né? Que vem se colocando só esperando demandas, quer dizer, não vai ao encontro do problema, não vai sendo proativo nas resoluções, né? Aqui municipais. Então, claro... No campo político, ideológico, nós somos um partido de direita, um partido conservador. Fizemos o nosso dever de casa, abrindo mão do fundo eleitoral, dinheiro esse que sai da saúde, segurança, educação. Então, não temos o dinheiro público nas nossas campanhas. Vamos colocar, logo, logo, a vaquinha no ar, ou as formas de financiamento, né, hoje disponíveis, fazer
os nossos eventos, almoços, jantares. Então, é dessa forma que nós pretendemos tocar essa nossa candidatura e, claro, contando com o apoio dos cidadãos que vêm recebendo com muito carinho esse projeto do PRTB. Agora, você fez parte do governo Dória. Verdade, Pedro. Como é que você vai se comportar em relação ao PSDB? Olha, foi muito feliz a sua pergunta e também ter recebido aqui o deputado Gil Diniz, que junto a ele trouxe o doutor Bruno. Quem é o doutor Bruno? Não é esse aí que está na prefeitura, não. É um outro doutor Bruno, né? Que foi o autor do impeachment, né? Que assinou a peça do impeachment do governador. E, Pedro, eu digo que errar é humano e a gente erra. Eu não errei uma vez lá no debate e sacudi a poeira, levantei e dei a volta por cima. O duro é persistir no erro, Pedro, que aqui a gente está persistindo no erro já há quase 4 anos e agora jogando a culpa na pandemia. Então, só retornando, e ele foi muito feliz quando disse, e de fato que quando percebi que o governador tinha, né, de fato, usado o nome de Bolsonaro, o nosso projeto para se eleger, caí fora, pedi para sair, e mais do que isso, fui uma das pessoas, está lá gravado, consignado, que também colaborou com a peça de impeachment do governador João Dória, que não foi aceita no primeiro momento pela Assembleia Legislativa, porém, agora o Ministério Público Federal, essa mesma peça, então, de uma outra forma, com uma ação autônoma, foi protocolado junto ao MPF e está seguindo seu curso. Então, de uma forma, naquele primeiro momento, estive lá, apoiei, vi o erro, né? Fui enganado, voltei, fiz o retorno e agora estou ali, com certeza, longe desse governo do PSDB, mais do que isso, tentando, juntamente com todos aqueles que não acreditam nesse governo, que esse governo se acabe, ou seja, que ele termine, ou que o governador saia da governadoria do estado de São Paulo. Por isso também ajudei a elaborar a peça do impeachment do governador. Você é funcionário público de Guarulhos concursado, é isso? Concursado, Pedro, desde 2009. Já está de licença, não? Já estou de licença, lá do nosso querido CCZ, Centro de Controle de Zoonoses. Até mandar um abraço pro pessoal lá, pro pessoal maravilhoso, lá do nosso querido Bom Sucesso, né? E aí, Pedro, só para você ver, né? Quando fui lá fazer a descompatibilização, né? Dei um tchau para os meus amigos e novamente aquele trevo que... um karma dessa cidade que eu tenho certeza que deve ser concluído. Não é o trevo, é a treva. É a treva. Mas, Pedro, veja só, aí, comentando com alguns amigos, inclusive alguns da Secretaria de Trânsito, falaram, Rodrigo, você tem ciência que ali na altura de Cumbica, tem ali, por debaixo da rodovia Presidente Dutra, um outro retorno? Eu falei, olha, eu desconheço essa informação. Fui lá, Pedro. É Jacupêssego. Fui lá, Jacupêssego. Fui lá, fotografei e de fato Pedro. Sim. Olha que coisa, que é uma alternativa importantíssima viária para o município de Guarulhos, sabe? As pessoas que querem fazer o retorno não precisarem ir até o Trevo de Bom Sucesso. Então, existe essa possibilidade e o município de Guarulhos poderia concluir essa obra, claro, tendo diálogo com o governo federal e também, Pedro, fazer o diálogo. Veja só, nós estamos na época, Pedro, de renovação da concessão da rodovia. Então, fazer junto ao governo federal. Vamos fazer um adendo aqui, vamos colocar como também uma medida, né, para processo de renovação, que essa obra seja concluída em prol do povo de Guarulhos, Pedro. Isso é diálogo que hoje tanto falta. Já que você é servidor, como é que você sente os servidores públicos em Guarulhos? Ah, Pedro, em relação a esse governo, só os comissionados que apoiam, né? Os servidores, de fato, muito chateados, os servidores decepcionadíssimos com essa administração, que prometeu ser, né, defensora dos servidores públicos e logo lá no primeiro momento não conseguiu, né, avançar como deveria ou como se propôs. Um secretário que também chamou os servidores de vagabundos logo no primeiro momento. O secretário que era da SDE, né? Da SD7. Ah, o Rodrigo. E as pessoas lembram isso como... Rodrigo Barros. Lembram isso muito quando eu falo com os servidores. Mas não sou eu, os servidores lembram, até conheço o Rodrigo, mas as pessoas falam, poxa, se colocou como um baluarte do servidor, o secretário veio aqui, xingou todo mundo, quer dizer, não teve uma providência efetiva, as pessoas lembram disso, Pedro. Foi numa palestra, né, o Rodrigo Barros. O pessoal vem e coloca essas situações, né?
apesar de eu conhecê-lo, tudo. Quer dizer que quem apanha não esquece, né? Apanha não esquece. E, claro, a falta de infraestrutura dos servidores. Então, por isso que o servidor, para nós, também eu como servidor, vislumbra essa questão da falta de infraestrutura. E por isso que dentro do nosso plano de governo está lá, Pedro, a redução de até 50% dos cargos em comissão, que esses recursos sejam destinados aos servidores públicos, à infraestrutura dos servidores públicos. Além disso, claro, nós temos uma questão de RH, porque muitas chefias aí assediadoras, o pessoal tem reclamado muito, Pedro, e que não tem conseguido desenvolver o trabalho como deveria. Aliás, são diretorias aí nomeadas de pessoas que mal conhecem Guarulhos, é por isso também que no nosso plano de governo nós temos lá também como proposta nomear 70% das diretorias por servidores públicos. E por quê? Porque conhecem o serviço e porque para o governo municipal também é economia, na medida que você vai pagar somente a diferença do salário. E com uma pessoa que conhece. Então, Pedro, o servidor público ele é muito importante aqui no município de Guarulhos. Só para finalizar, Rodrigo Tavares, dois assuntos que estão em evidência, né? O deputado Nakashima soltou uma nota oficial suspendendo a campanha dele, me deu a entender que enquanto o Armando Matos foi o presidente do PDT. Como é que você observou isso? Olha, Pedro, são questões interna corporis, a gente tem que respeitar. Eu sempre digo que nós como PRTB, eu como presidente do PRTB, respeito as instituições e as suas decisões. Então, eu espero que o deputado Márcio, juntamente com o PDT, possam, de alguma forma, dialogar. Se for o desejo dele sair, que saia. Enfim, eu acho que Guarulhos, ela tem que ser muito democrática. As pessoas podem e devem, sim, colocar seus projetos na rua, diferentemente do que falou nosso amigo Rabi, que aqui colocou a questão de estar sempre, no caso dele, do apoio. Eu penso que deve sempre lançar as candidaturas, porque são novas ideias que surgem e que, de repente, podem ser aproveitadas para o bem da população de Guarulhos. E só para finalizar, como é que você observou o nome do ex-vereador Camei como vice da Fran Corrêa? Eu acho que o vereador Camei, ele participou dessa gestão Guti, ele é um amigo, é uma pessoa qualificada. Agora, eu não sei se o apelo popular dele ainda é como foi no passado, Não sei o que de votação isso pode agregar no projeto da Fran Corrêa, mas eu digo que ele é uma pessoa boa, qualificada, uma pessoa que merece o nosso respeito, sim. Obrigado pela presença, Rodrigo Tavares, que foi homologado ontem pela convenção do PRTB. Qual é o número do PRTB? 28. 28, tá ok. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pedro, mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a toda a técnica aqui, as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Fiquem com Deus e até mais. Produção, 7h48, vamos rápido no intervalo, em seguida a Carla Ramaciotti aqui no estúdio.